A chave mestra na prática do dia a dia. Essa é a terceira parte dessa série de vídeos que eu estou fazendo sobre o maravilhoso livro chamado A Chave Mestra. Olá, olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma semana de exercício, mais uma semana de expansão de consciência. Se você chegou agora nesse vídeo, pegou o bonde andando, não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha nas playlists. Tem uma playlist chamada Chave Mestra que contém todos os vídeos dessa série de vídeos que eu estou fazendo para você não ficar perdido nos exercícios, tá bom? E nessa parte, o autor ele vai mais fundo na explicação sobre a função da mente consciente e da mente subconsciente. Gente, é muito importante a gente saber a definição, o que é uma mente e o que é outra. Então preste bastante atenção na leitura. Ele diz que o medo e a preocupação, a desarmonia, a pobreza, conseguem nos dominar devido às falsas sugestões aceitas pela mente subconsciente. Porque a mente subconsciente ela só aceita, ela não investiga se aquilo ali é bom ou não. É quando nós assistimos a notícia na TV sobre as catástrofes, sobre o aumento dos preços, nós já acreditamos que estamos em perigo, que estamos em apuros e que tudo é difícil. Por quê? Porque trazemos essa informação de fora sem muita análise, sem filtros. Aí a mente diz, a mente subconsciente diz, sim, é isso mesmo, está acontecendo. Eu estou, além de eu estar vendo a notícia, eu estou vendo acontecendo. Uma coisa bem bacana também que ele fala é sobre o plexo solar. Né, um dos chakras que nós temos, um dos nossos pontos de energia, que é o nosso chakra do plexo solar, que nós temos em nosso corpo, e ele fala que esse chakra ele representa o sol em nós, né, um sol radiante. E é bem importante a gente saber sobre os chakras também, que quando esse plexo solar ele está aberto, ele está desbloqueado, essa luz ela irradia, ela tem um brilho radiante, e essa luz acaba beneficiando as pessoas à sua volta. Então, essas pessoas, elas são chamadas de magnética, porque ela tem um magnetismo pessoal muito grande. Ela vive atraindo coisas boas sempre, e elas conseguem sempre sair das dificuldades, né, dos momentos de dificuldades que talvez quem está de fora olha e veja que a pessoa está passando por dificuldades, mas a própria pessoa ela não sente dificuldade, ela não vê esses momentos como uma dificuldade. E o contrário também é contagiante, né? Mas o assunto hoje é o lado bom da coisa. E também uma coisa que ele fala muito é a repetição. Ele está sempre repetindo que o nosso pensamento é a causa de todos os efeitos na nossa vida. E é muito importante a gente saber disso. Que a causa das nossas dificuldades, entre aspas, são os nossos pensamentos. Então, eu sabendo que a minha mente subconsciente acredita nos meus planos, nos planos que eu tenho, isso vai acontecer sem sombra de dúvida. Né? Como a Bíblia mesmo diz, né? Que assim como você acredita no fundo do seu coração, assim é a sua vida. Né? Então, partindo dessa premissa, que o nosso subconsciente recebe as informações do consciente e torna-se realidade. Então, vamos para a explicação do exercício dessa semana. Então, vai ser da seguinte forma. Vamos unir os dois exercícios anteriores com mais esse dessa semana. Então, como será? Você vai sentar, deixar o seu corpo imóvel, você vai inibir os pensamentos, você vai para uma concentração agora. Você vai trazer comandos para o seu corpo de relaxamento, para relaxar as partes do corpo. Então, seguinte, senta, respira, aquieta a mente e começa a dizer mentalmente: a minha cabeça está relaxando.
Meu pescoço está relaxando, os meus ombros, costas e por aí vai. E quando você vai falando, sua consciência ela está indo para essas partes do corpo e realmente você vai sentindo esse relaxamento, porque o corpo ele obedece aos seus comandos quando você está fora da agitação. Depois que você passar o comando para o seu corpo, para as suas partes do seu corpo, seus músculos, né, termina dizendo assim que todos os meus músculos estão relaxados, relaxando a mente, o corpo e os pensamentos. E ali você fica, né? Se você já está conseguindo fazer, ficar nessa posição por 5, 10 minutos, 15 minutos, excelente. Mas vá no seu tempo. Não é obrigatório você ficar 30 minutos, porque se estiver cansativo, se for uma coisa enfadante, o exercício não vai surtir um bom resultado. Então você vai no seu tempo, conforme você consegue. Eu espero que você esteja gostando desse exercício, gostando dessa leitura, aprendendo bastante. Se estiver sendo útil para você, eu peço que você compartilhe com as pessoas que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, que vai expandir a mente da pessoa também. E deixe seu comentário, curte, né, compartilha. Isso é muito importante para mim, para o canal e para você também, que você está disseminando coisas boas para a humanidade, né, para os seus amigos, para todos à sua volta. Fique agora com a leitura do livro. A Chave Mestra, parte 3. Até agora, você viu que o individual pode agir sobre o universal e que o resultado dessa ação e interação é causa e efeito. Portanto, o pensamento é a causa e as experiências que você tem em sua vida são o efeito. Assim, elimine qualquer tendência possível de reclamar das condições, sejam elas passadas ou presentes, porque cabe a você mudá-las e fazer com que sejam como você gostaria que fossem. Direcione seus esforços para a compreensão dos recursos mentais, que estão sempre sob o seu controle e são a origem de todo o poder real e duradouro. Persista nesta prática até entender que não há como haver falha na realização de qualquer objetivo em sua vida se você entender o poder e insistir em seu objetivo, porque as forças da mente estão sempre prontas para servir a uma vontade firme, num esforço para transformar pensamentos e desejos em ações, acontecimentos e condições. Enquanto a origem de cada função vital e de cada ação é o resultado do pensamento consciente, as ações habituais são automáticas e o pensamento que as controla vem do campo do subconsciente. Mesmo assim, continua sendo tão inteligente quanto antes. É preciso que essas ações passem a ser automáticas ou subconscientes para que a mente autoconsciente possa cuidar de outras coisas. Entretanto, as novas ações, por sua vez, devem passar a ser habituais e depois automáticas e então subconscientes, para que a mente possa mais uma vez ser liberada dos detalhes e vá cuidar de outras atividades. Quando você entender isso, encontrará uma fonte de poder que lhe permitirá lidar com qualquer situação que venha a surgir em sua vida. A interação necessária entre a mente consciente e a mente subconsciente requer uma interação parecida entre os sistemas nervosos correspondentes. O juiz Thomas Trord indica uma forma excelente pela qual a interação é realizada. Ele diz: o sistema nervoso central é o órgão da mente consciente, enquanto o sistema nervoso simpático é o órgão do subconsciente. O sistema nervoso central é o canal através de qual recebemos a percepção consciente dos sentidos físicos
e exercemos o controle dos movimentos do corpo. O centro desse sistema nervoso é o cérebro. O centro do sistema nervoso simpático é uma massa ganglionar localizada atrás do estômago, conhecida como plexo solar, e é o canal daquela ação mental que suporta, de forma inconsciente, as funções vitais do corpo. A ligação entre os dois sistemas é feita pelo nervo vago, que vai da região cerebral para a parte do sistema voluntário, com ramificações para o coração e para os pulmões. E, por fim, atravessa o diafragma, onde perde seu revestimento externo e passa a ser identificado como o nervo do sistema nervoso simpático, formando uma ligação entre os dois sistemas e tornando o ser humano uma entidade única do ponto de vista físico. Vimos que todo pensamento é recebido pelo cérebro, o órgão da consciência, portanto, está sujeito ao nosso poder de raciocínio. Depois que a mente objetiva confirma que o pensamento é verdadeiro, ela envia para o plexo solar, ou o cérebro da mente subjetiva, para que seja convertido em nossa carne, para que seja trazido ao mundo como realidade. Então, esse pensamento já não está mais suscetível a nenhum tipo de argumento. A mente subconsciente não é capaz de argumentar, ela apenas age. Ela aceita as conclusões da mente objetiva como definitivas. O plexo solar foi comparado ao corpo como um todo porque é o ponto central de distribuição de energia que o corpo gera de forma constante. Essa energia é muito real, e esse sol é muito real, e a energia é distribuída por nervos muito reais para todas as partes do corpo e é lançada na atmosfera que circunda o corpo. Se essa radiação for suficientemente forte, a pessoa é chamada de magnética. Diz-se que esse indivíduo tem magnetismo pessoal. Essa pessoa pode ter um poder imenso de fazer o bem. Sua simples presença é capaz de confortar as mentes perturbadas com que tiver contato. Quando o plexo solar está ativo e irradiando vida, energia e vitalidade para todas as partes do corpo e para todas as pessoas que encontram, as sensações são agradáveis, o corpo se enche de saúde e todos aqueles que tiverem contato com esta pessoa experimentam uma sensação agradável. Quando acontece alguma interrupção dessa radiação, as sensações são desagradáveis. O fluxo de vida e energia para algumas partes do corpo cessa, e essa é a causa de todo o mal da raça humana, seja ele físico, mental ou ambiental. Físico, porque esse sol não gera mais energia suficiente para vitalizar algumas partes do corpo. Mental, porque a mente consciente depende da mente subconsciente para que a vitalidade necessária suporte seus pensamentos. E ambiental, porque a ligação entre a mente subconsciente e a mente consciente é interrompida. O plexo solar é um ponto em que a parte encontra o todo, em que o finito se torna infinito, em que o não criado é criado. O universal se torna individual, o invisível se torna visível. É o ponto em que sua vida surge e não há limite de quantidade de vida que o indivíduo pode gerar a partir desse centro solar. Esse centro de energia é onipotente porque é o ponto de contato com toda a vida e toda a inteligência. Portanto, ele pode realizar qualquer coisa que for orientado a executar. E nele reside o poder da mente consciente. O subconsciente pode realizar e realizará os planos que a mente consciente lhe sugerir. O pensamento consciente, então, é o mestre desse centro solar, a partir do qual a vida e a energia fluem para todo o corpo.
E a qualidade dos pensamentos que temos determina a qualidade dos pensamentos que esse sol irradiará. E a natureza dos pensamentos que nossa mente consciente tem determinará a natureza dos pensamentos que esse sol irradiará. E, consequentemente, isso determinará a natureza da experiência resultante. Portanto, é evidente que tudo o que temos a fazer é deixar a nossa luz brilhar. Quanto mais energia irradiarmos, mais rápido conseguiremos transformar condições indesejáveis em fontes de prazer e proveito. A pergunta importante então é: como deixar essa luz brilhar e como gerar essa energia? O pensamento não resistente expande o plexo solar. O pensamento resistente o contrai. Pensamento agradável o expande. Pensamento desagradável o contrai. Pensamentos de coragem, poder, confiança e esperança geram um estado correspondente, mas o medo é o arqui-inimigo do plexo solar, que deve ser totalmente eliminado antes que possa irradiar qualquer luz. Esse inimigo deve ser completamente destruído, deve ser exterminado, deve ser expulso para sempre. Ele é a nuvem que esconde o sol, e isso causa uma escuridão perpétua. É esse demônio pessoal que faz com que as pessoas tenham medo do passado, do presente e do futuro. Tenham medo de si mesmas, de seus amigos e de seus inimigos. Tenham medo de tudo e de todos. Quando o medo é efetiva e completamente destruído, nossa luz brilha, as nuvens se dispersam e encontramos a fonte de poder, de energia e de vida. Quando você descobrir que é de fato uno com o poder infinito e quando conseguir usar este poder de forma consciente por meio de uma demonstração prática de sua capacidade de superar qualquer condição adversa com o poder do seu pensamento, não temerá mais nada. O medo será destruído e você tomará posse do que é seu por direito inato. É a nossa atitude mental diante da vida que determina as experiências com as quais nos deparamos. Se não esperamos nada, não conseguiremos nada. Se exigimos muito, receberemos uma porção maior. O mundo só é hostil se não formos assertivos. A noção do que o mundo é implacável só é verdadeira para aqueles que não conseguem impor seus pensamentos. É o medo desse tipo de crítica que faz com que muitas ideias nunca vinguem. Mas a pessoa que sabe que tem o plexo solar não teme críticas nem coisa alguma. Ela estará ocupada demais irradiando coragem, confiança e poder. Ela preverá o sucesso com a sua atitude mental. Ela derrubará obstáculos e saltará por cima do abismo da dúvida e da hesitação que o medo coloca em seu caminho. Conhecer nossa capacidade de irradiar saúde, força, harmonia, nos fará perceber que não há nada a temer, porque estamos em contato com a força infinita. É possível obter esse conhecimento por meio da aplicação prática dessa informação. Aprendemos fazendo. É por meio da prática que o atleta torna-se poderoso. Como a afirmação seguinte tem uma importância considerável, eu a apresentarei de várias maneiras para que você não deixe de compreender totalmente seu significado. Se você é do tipo religioso, digo que pode deixar sua luz brilhar. Se sua mente é mais voltada para a ciência física, digo que você pode despertar o seu plexo solar. Mas se você prefere interpretação estritamente científica, digo que você pode criar uma impressão em sua mente subconsciente. Eu já lhe disse qual é o resultado dessa impressão. Agora, é no método que você está interessado. Você já aprendeu que o subconsciente é inteligente e criativo
e que responde à vontade da mente consciente. Então, qual a melhor maneira de criar a impressão desejada? Concentrar-se mentalmente no que deseja. Quando você se concentra, cria uma impressão no subconsciente. Não é a única forma, mas é um jeito simples e eficaz, e o mais direto, e, consequentemente, aquele que garante os melhores resultados. Esse método vem gerando resultados tão extraordinários que muitos acham que são milagres acontecendo. É esse o método usado por todo grande inventor, todo grande financista, todo grande político para transformar a força sutil e invisível do desejo, da fé e da confiança em resultados reais, tangíveis e concretos no mundo objetivo. A mente subconsciente é uma parte da mente universal. O universal é o princípio criativo do universo. E uma parte deve ser da mesma natureza e qualidade que o todo. Isso significa que esse poder criativo é totalmente ilimitado. Ele não está vinculado a precedentes de qualquer tipo. E, consequentemente, não há um padrão de existência interior a ser aplicado ao seu princípio construtivo. Vimos que a mente subconsciente responde à nossa vontade consciente, o que significa que o poder criativo ilimitado da mente universal é controlado pela mente consciente do indivíduo. Ao fazer uma aplicação prática desse princípio, de acordo com os exercícios propostos nas lições seguintes, vale lembrar que não é necessário definir o modo pela qual o subconsciente gerará os resultados que você deseja. O finito não pode informar o infinito. Você deve simplesmente dizer o que deseja, não como quer obter tal coisa. Você é o canal pelo qual o indistinto torna-se distinto. E essa distinção é realizada por apropriação. Requer apenas reconhecimento para colocar em ação as causas que trarão os resultados de acordo com o seu desejo. E isso acontece porque o universal só pode agir por meio do individual, e o individual só pode agir através do universal. Eles são um só. No exercício desta semana, pedirei a você que dê mais um passo adiante. Quero que não só permaneça totalmente imóvel e impeça todo o pensamento da melhor maneira que puder, mas também relaxe, se solte, deixe os músculos assumirem sua condição normal. Isso tirará toda a pressão dos nervos e eliminará a tensão que geralmente causa exaustão física. Relaxamento físico é um exercício voluntário da vontade, e você descobrirá que ele tem um grande valor, pois permite que o sangue circule livremente do cérebro para o corpo e vice-versa. Tensões levam à agitação mental e à atividade mental anormal. Elas causam preocupação, medo, inquietação e ansiedade. Portanto, o relaxamento é uma necessidade absoluta para permitir que as faculdades mentais exerçam a maior liberdade possível. Faça esse exercício do modo mais completo e minucioso possível. Determine mentalmente relaxar cada músculo e nervo até que se sinta calmo e tranquilo, em paz consigo mesmo e com o mundo. O plexo solar então estará pronto para funcionar e você se surpreenderá com os resultados. A leitura continua no próximo áudio.